Olá, amigos, boa noite, amigos aqui do canal Reflexões Psiquiátricas. Hoje nós vamos falar de um assunto que espero que seja bastante leve, bastante interessante, né? Nós vamos falar de turismo de aventura, né? Nós vamos conversar sobre turismo de aventura com um especialista, que é o jornalista Felipe Mortara, que parece que já fez bastante aventuras por aí e acho que pode contar pra gente o que é esse tal de turismo de aventura, né? Os nossos amigos estão entrando, boa noite, Carlos, Marlene, boa noite. Marlene Sou entrou. Ives, boa noite. Mônica, boa noite. Sérgio, como vai você, Sérgio? Lucas, boa noite. Gabi, estamos esperando Felipe Mortara. Então nós vamos falar hoje sobre... Na terça-feira nós vamos falar de chás, tá? Quem gosta de chá, uma grande especialista em chá. Mônica Meller, querida, como vai? Márcia, doutora Márcia, boa noite. Carlos, boa noite. Ju, boa noite. Estamos esperando o Felipe Mortara. Acho que ele não entrou ainda. Se alguém o viu... entrou agora. Felipe, tá escuro, eu não tô te... Opa, agora sim. Ei, Tudo e bem? aí, tá aqui? Tudo bem? Tudo. Achei que você ia chegar atrasado pro check-in. Ah, não, a gente sempre chega 2 horas antes. Eu tava aqui já esperando, refrescando aqui pra aparecer. Aí eu vi, nossa, mas quando eu entrei já tinha 30 pessoas, 33. E você sabe que ansiosos como eu chegam 4 horas antes, porque é para não perder mesmo, né? O avião, nada disso. Felipe, você está bem? Tá aqui, obrigado, Muito tô bem obrigado sim. por você aceitar o convite da gente aqui para bater papo. E muita gente quer saber que é esse negócio de turismo de aventura, né? Mas antes eu vou te apresentar. Felipe Mortar é jornalista especializado em turismo, trabalhou por vários anos como repórter do caderno Viagem do Estadão, sempre trabalhando na área de turismo e lifestyle, atua na Kivu como gerente de relações públicas, atendendo startups. Em 2017 montou a Travel Contact, produtora de conteúdo especializado na área de turismo, colaborador para os jornais Folha de São Paulo, Estadão, Globo, também para as revistas Viajar pelo Mundo, Viaje Mais, Go Outside, The Travel. Em 2019, você esteve na Índia, Nepal, Atacama. Bom, o seu currículo é sensacional. Agora eu vou querer que você explique para a gente como é que a gente consegue um emprego desses, que nem você, assim. Como é que isso nasceu? Conta um pouco a sua trajetória. Por falar em nascer, minha mãe disse que eu nasci com o cu virado pra lua e a, e a, Como é que e é? a, O que que ela a falava? minha mãe sempre diz que eu tenho muita sorte na vida, que eu nasci com a bunda virada para a lua. Ah, E, tá. e, e eu tenho e eu vi que o livro do Nelson Motta, a autobiografia dele, tem esse título. Eu achei muito sugestivo. É. Bom, Bom, então mas eu, conta aí eu a sua trajetória até chegar nesse papel aqui de jornalista de turismo. conto com o maior prazer. Eu viajo, enfim, eu nasci fora do Brasil por um acaso do destino. Meus pais estavam fazendo doutorado fora, na Inglaterra. Eles são bioquímicos, biomédicos, e eu nasci enfim, nasci na Inglaterra, vim para o Brasil com 2 anos, e eles tinham sempre uma rotina de muito congresso e tal, e eu acabei acompanhando muito, né? Então eu acho que bem de pequeno já viajava muito, com os meus pais, principalmente com a minha mãe.
E aí, num dado. E eu sempre gostei, aí depois que eu terminei a faculdade, eu juntei uma grana e fui viajar, aquela coisa no sabático, bem clichê, assim, de classe média alta brasileira. Na faculdade você fez jornalismo. Isso. Tá. Eu entrei em jornalismo na Casper Libero. eh, e quando. Só que foi engraçado, porque eu entrei em jornalismo e eu fazia estágio em publicidade. E, e aí, mas eu tive uns estágios diferentes. Eu fui estagiário de uma revista de surf, eu viajava para cobrir campeonato de surf, coisas assim. Aí já aconteceram coisas pontuais assim que me levariam para essa situação de jornalismo de turismo, já sei lá, cobrir campeonato de surf no Havaí, por exemplo. Foi uma coisa mágica, assim, para quem está na faculdade, né? Você imagina que privilégio, né? E então, você está me ouvindo bem? Tá aqui? Estou ouvindo bem, muito bem. Perfeito, ótimo. É, e aí foi isso. Aí eu fiquei, aí tive essa longa viagem de quase um ano de sabático, África, Europa, fiquei dando aula no Quênia, 3 meses lá de aula no interior do Quênia, numa escola secundária. Fui para o Kosovo, que eu morri de curiosidade, e encontrei pessoas muito semelhantes a mim fisicamente no Kosovo. Foi uma surpresa danada, assim. E foi sensacional, assim. E aí eu acho que nessa viagem que eu estava meio desapontado com a publicidade, um pouco frustrado e tal, eu falei, acho que é do jornalismo que eu gosto, acho que é de contar essas coisas que eu gosto. Eu fiz um blog nessa viagem e voltei, não trabalhei com isso, trabalhei como assessor de imprensa da Prefeitura de São Paulo por 2 anos, era uma época complicada economicamente, e e aí eu fui ficando nessa área, aí pintou uma oportunidade de ir para o Estadão, trabalhar com educação. E aí eu fui, trabalhei lá, foi ótimo. Fiquei 1 ano e meio em educação, cobri coisas relevantes, tipo fraudes no Enem e tal, coisas que eram bem importantes ali na época. E pintou um convite para ir pro turismo lá no Estadão e eu fui, da Adriana Moreira, que foi ótimo, assim, e acabei ficando lá 6 anos com ela, até sair e fundar meu negócio dentro do turismo, produzindo conteúdo para empresas, enfim, para veículos. O mercado de turismo é um mercado que compra bastante conteúdo, né? Então é interessante isso. Assim, as agências compram conteúdo, é um produto valorizado dentro desse mercado. Já muito antes da modinha publicitária de é preciso a marca ter conteúdo e tal. Então, e aí foi rolando. E aí, de um tempo para cá, eu passei a me envolver com startups na Kivo, fazendo assessoria de imprensa para uma gestora de investimento em startups, aí, uma coisa um pouco mais Faria Lima, mais fixado em São Paulo, viajando um pouco menos, mas ainda faço viagens esporádicas, claro, respeitando a pandemia aí, acho que transformou tudo, né? É Ah, isso. bom, você falou da pandemia, já vamos falar disso, importância no turismo. Agora, eu fui ver algumas estatísticas há um tempo atrás e eu queria te perguntar: olha, tem uma estatística que o Brasil recebe por ano aproximadamente 5 milhões de turistas. Isso. Só Miami recebe 7 milhões. No Coliseu, 4 milhões. África do Sul, 10 milhões, sem falar de Tailândia, etc. Por que o Brasil recebe tão poucos turistas? É uma ótima pergunta. A gente enxerga esse fenômeno da pouca atratividade do Brasil como destino, né? E é engraçado, porque é um destino barato, né, em geral, né? Assim, há alguns anos o dólar e o euro são bem fortes aqui, né? Enfim, seria um destino bastante interessante. A gente tem um potencial cultural, natural.
humano gigantesco de receber muito mais visitantes. Eu acho que não decola porque tem um certo estigma com o turismo, sabe? Eu acho que é uma atividade econômica não reconhecida com a devida importância que ela tem, sabe? As pessoas não sacaram isso. É uma ingenuidade, né? Uma coisa Quer vista dizer, você como acha menor. que o turismo no Brasil não recebe a devida atenção? É isso? Definitivamente não, definitivamente não. É uma pasta, é engraçado, né? É um tema secundário e é uma pasta fanfarrona no Congresso, né? É um ministério, é assim, é o primeiro ministério a ser loteado, né? É aquela coisa assim, vai, primeiro aperitivo que você dá para o Centrão é o Ministério do Turismo. Eu estou enganado, ou você me dirá, outras pessoas me dirão, não era o Ministério do Turismo e da Pesca? Misturou tudo junto ou não? Será que foi isso? Não, antes era do turismo, aí fizeram uma fusão para tentar diminuir o ministério, né? Naquelas pressões por reforma ministerial, precisamos enxugar o número de ministérios e tal. E aí houve essa fusão, e aí separou, se eu não me engano, de novo, e aí cortaram da pesca. Que é uma secretaria dentro do Ministério da Economia hoje, se eu não me engano. Posso estar falando besteira. Eu não ligo tanto, confesso que eu não sou tão ligado na pesca, apesar de ser um tema muito importante. Mas a gente é anãozinho tá aqui no turismo. É piada, né? 6 milhões de pessoas por ano no Louvre, na Torre Eiffel, e a gente não, mais gente. E a gente com menos, né, no Brasil. Enfim, e acho que a gente vai sofrer muito mais ainda, né, Uhum. com a pandemia e com as ações que infelizmente a gente tomou como nação. Eu vi uma matéria da Deutsche Welle, né, que é um órgão alemão, né, dizendo que Sim. o Brasil nunca foi tão mal visto no exterior. Que durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, puxa, falei o nome, Ups. ele não fez outra coisa senão destruir o país. Né? Eu tenho uns primos, umas primas na Grécia, que vêm cada 2 anos, etc. Elas me disseram que elas têm medo de vir ao Brasil. Mas acho que essa história de insegurança de vir ao Brasil precede esse nefasto aqui, não precede? Precede, tá aqui. A gente tem uma má fama de segurança monumental, que eu acho que a gente mesmo sente, né, rapidamente quando a gente sai do Brasil, né, que eu acho que é engraçado essa coisa do, putz, eu posso largar minha câmera aqui em cima da mesa do café e eu não preciso ficar morrendo de medo que vai passar alguém e levar, sabe? Eu acho que a questão da segurança é um problema gigantesco, assim, aqui no Brasil. E é muito melancólico como problema, na verdade, né? Porque é só a ponta do iceberg de desigualdade. É muito nítido, assim. Então, e aí você vai fomentando esse tipo de diferença, de ruptura, para também, por outro lado, ali defender a tal da política de tolerância zero e tal. E é complicado, né? Definitivamente o que os visitantes gostariam de ter aqui não é visitar um país em política de enfrentamento, né? Isso é absolutamente pouco sedutor. É assustador, né, Taki? Vamos combinar? Oi, tudo bem? Mãe, pai, eu vou passar férias no país onde mais tem homicídio no mundo. Eu falo assim, opa, peraí. Tipo, é bizarro. E o que eu acho mais assustador, tá, que não é nem isso, é o quanto a gente normaliza isso aqui dentro. Uhum. E eles ficam chocados quando você conversa com eles e percebe o quanto a gente já aceitou que é assim mesmo. Como assim? Ah, morre gente, tá? Não, mas não é assim e tal. Você tenta contornar e defender. Hoje é bem indefensável o Brasil, né? Você olha e fala assim, difícil. O Sérgio, que é nosso amigo, lembrou um dos apelidos que a gente tem usado aqui nesse canal, o Inominável,
o nefasto, o tinhoso, que é para não usar o nome de sujeito. Mas vamos lá, o brasileiro viaja muito? Turismo interno e turismo externo? Viaja, tá aqui o brasileiro. Eu não consigo não falar antes da pandemia. Assim, antes da pandemia, o brasileiro viajava muito. Tá? Para mim ainda é muito forte e obscuro o impacto que a pandemia vai ter em todos os pontos da economia, em todos os pontos da nossa vida. Acho que a gente não sabe nada ainda, a gente está naquela pseudo-cegueira, zona de conforto maluca que a gente se estabeleceu ali, aquele colchoné, aquele bote salva-vidas no meio do naufrágio, que a gente, tá tudo bem, não estou sendo mordido por tubarões, estou indo para algum lugar, não sei direito, tenho víveres e tá tudo indo, sabe? Então eu acho que no Brasil, quem viajava no Brasil eram os pobres. Pouco, os ricos, Para tá? turismo interno, você fala. Turismo interno, é. E turismo regional, às vezes no estado, né? Às vezes a poucas horas de casa. Esse turismo que a gente, a classe média alta, está fazendo agora. Vamos pensar em destinos até 3, 4 horas de São Paulo para ir ali, passar uns dias e voltar, feriado e tal. Sempre foi uma preocupação né, da outra classe brasileira, né? E eu acho que a É gente uma, você fala de pessoas de baixa renda que de fazem baixa mais renda. turismo interno, é isso? É. E Mas escuta, eu acho. desculpe, às vezes turismo interno é mais caro do que você, por exemplo, ir para Buenos Aires, não é? Você vai para o Nordeste, os caras te assaltam. É mais barato ir para Buenos Aires. Turismo interno também não é caro? Eu concordo, eu concordo. Eu acho que o turismo interno é caro. É, quem foi esses dias para Bahia? Para Bahia? Enfim, alguém reclamou assim, falou: pô, cara, eu cheguei lá foi para Trancoso ali, enfim, litoral sul da Bahia. E falou: nossa, mas o preço do peixe tá imagina, uma porção R$ 90, preço de São Paulo, sabe? Na beira do mar. E é caro, é caro. Então, tipo, uma mini ponta de otimismo que eu tive é: se a demanda caiu tão bruscamente, os preços iriam cair, né? E aparentemente não é isso que está acontecendo. Então, é complicado isso. Mas um outro ponto que eu me esqueci, que eu preciso fazer justiça, é os preços das passagens aéreas no Brasil melhoraram muito na última década. Então permitiu que muita gente, e inclusive quem tem se aumentou a possibilidade de você viajar mais dentro do Brasil. Feriados era uma coisa bem praticável aqui e tal. Inclusive, até às vezes conseguindo uma passagem para Buenos Aires, Santiago, Montevidéu, a preço de Salvador, ou Fortaleza, entendeu? Eu fico maluco de pensar em Manaus, porque às vezes um voo para Manaus, para a região norte, é mais caro que ir para Miami. Então você tem essa coisa dos preços serem bem absurdos, né? De afastarem. Mas eu acho que tem um represamento de vontade durante a quarentena, sabe? As pessoas perceberam que aquilo era importante. Vamos falar o que vai ser o turismo, a tua ideia do que vai ser o turismo depois da quarentena, mas ainda falando de Brasil, o brasileiro ainda viaja muito para alguns determinados destinos, praia do Nordeste. Você tava em Gramado, né? Sim, Por que as pessoas vão para Gramado ou para a praia do Nordeste? Por que as pessoas escolhem esses destinos? Tem uma razão? então tá aqui. Tem grandes empresas de turismo de massa, como aquela empresa de 3 letras, que é uma Sim. sigla, elas, cara, elas detêm uma fatia gigantesca do turismo e da lógica do turismo no Brasil, né? Então, para muita gente, viajar é comprar um pacote
numa agência dessas e ir para lá e não se preocupar com mais nada, né? Porque tem hotel incluso, porque tem refeição inclusa, porque tem passeio incluso. Isso localmente se opera de uma forma bem predatória, né? Então, às vezes acaba tendo um efeito colateral bem grande para o destino. E o Nordeste, vários polos no Nordeste, Porto Seguro, Porto de Galinhas, Fortaleza, acabaram um pouquinho massacrados por esse formato, sabe, Natal. E então esses destinos acabam sendo ainda pontos de referência do brasileiro. Eu acho que Gramado, só para pegar esse exemplo agora das minhas férias, enfim, passei por lá, não fiquei em hotel, fiquei na casa de amigos, e confesso que fiquei meio assustado com a quantidade de gente sem máscara, que foi algo que me impediu um pouco de me aproximar fora do carro, assim. Então rolou uma coisa meio safari, sabe? Você vai passando de carro e olhando, assim. Eu tenho a sensação de que é a Europa que dá para alcançar para muita gente, entendeu? Então tem esse mito, né? Aquela coisa da a neve de Gramado. É uma coisa meio alpina, né? Alpina Wannabe, né? É. Eu preciso fazer justiça. A avenida principal de Gramado, cujo nome me foge agora, é, é arrumada. É arrumada, cara. Se você fechar o olho ali, você fala, tô aqui, chegando numa cidadezinha da Suíça e tal. É bem arrumada, e eles abraçaram, né, essa coisa do Natal e tal. Então agora já estava começando, eu estava bem no fim de semana que instalaram as coisas de Natal, e eles fazem bonitinho. Eles fazem bonitinho. É importante falar isso, assim, eles são bons nisso. Nosso amigo Carlos está perguntando para você: toda cidade pode se transformar numa cidade turística? Perigoso, hein? Perigosa essa pergunta. Eu acho que eu acho que sim. Eu acho que o turismo ele é uma questão de autoestima. Ele é uma questão de né, você é você é turístico a partir do momento que você aceita que a sua cultura, o seu patrimônio, por menor que seja, ele tem uma singularidade. Então, cara, qualquer choupaninha no meio do Cariri é destino turístico, cara. Entendeu? Por que não seria, sabe? Porque é lindo, porque tem aquilo que faz dela uma coisa única. Então, para mim, com certeza, eu acho que tem um ponto de falta de autoestima mesmo dos lugares, de não se considerarem, não verem esse potencial turístico que eles têm. E eles têm mesmo, assim. Às vezes você vai num lugar. Eu passei pela região dos Canyons, ali no Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina, em Praia Grande, que foi o que fica em Santa Catarina, que não tem praia, que é no interior, e é bárbaro, porque eles vivem de uma formação, enfim, natural ali, um patrimônio natural, mas é isso, eles cuidam bem daquilo que eles têm. Pô, o que a gente tem são esses canyons aqui, são essas caminhadas, são esses mirantes, voo de balão, sabe? E vão vindo essas inovações, assim, né? Então eu acho que depende muito da visão das pessoas que estão lá, né? Às vezes você tem uma liderança que traz uma ideia e fala, pô, a gente pode fazer um receptivo colonial aqui para mostrar a nossa cultura. A gente passou por Prudentópolis, no Paraná, tá? Que é um lugar maluco, que é a maior colônia ucraniana do Brasil. Hum. E eu achei o máximo, assim, comer comida ucraniana, ver a cara das pessoas, que é uma fisionomia que a gente não está acostumado. E é uma terra que tem cachoeiras gigantes, legal, mas eles têm essa coisa de valorizar a cultura deles e tal. E, e é bonito de ver. Assim, as pessoas, poxa, têm orgulho das origens e mostrar aquilo. Pô, uma igreja ortodoxa, bonita. É, é bem, é bem, é bem legal quando você vê que às vezes é o cuidado, né? Essa coisa da autoestima mesmo.
Isso que você falou de autoestima é sensacional, porque eu vou lembrar, por exemplo, Estados Unidos, o povo para ter autoestima elevada, né? Eles fazem naquela cidadezinha o cavalo do George Washington tropeçou na pedra. Então eles montam todo o circo, vendem a pedra, vendem, ou seja, o cara sabe fazer negócio, né? É um mundo capitalista que sabe fazer negócio. Agora, não vou ficar nesse mundo capitalista, não. Você fez o Caminho de Santiago. Fez? Sim. É o longo ou curto? O Tem longo e longo. curto? Tem. O Caminho de Santiago começa na casa de qualquer europeu, em qualquer ponto da É. Europa. E aí, de algumas décadas para cá, convencionou-se que ele começa na França, na fronteira com a Espanha, aos pés dos Uhum. Pirineus, na região, nos arredores de uma cidade chamada Saint-Jean-Pied-de-Port. E ali começa a caminhada de aproximadamente a 780 quilômetros até Santiago de Compostela, lá na outra ponta da Espanha. Assim, chama caminho francês, né, esse percurso. Isso. Uhum. 780. E Escuta, você é cristão? Você é católico? eu sou batizado católico, tem uma peculiaridade na minha vida, que fui batizado aos 9 anos, eu tive a honra de escolher os meus padrinhos e lembrar do padre jogando água na minha cabeça. Sou, Então, mas não sou praticante. essa é a divisão. O Brasil é um país católico, mas vai ver quem é praticante mesmo, né? Ah, as pessoas fazem o Caminho de Santiago por uma coisa mística, porque é legal, é moderno. Esse é um turismo de aventura? Você diria que é um turismo de aventura? Que pergunta ótima. Nunca me fizeram essa pergunta. Eu acho que é um turismo de aventura. É uma baita aventura, por ser rumo ao desconhecido, né? Eu acho que, por mais que você leia todos os livros, não sei, tá todo mundo se cagando de medo quando começa a caminhar. Você acha que não vai, acha que não vai dar conta, acha que vai acontecer alguma coisa mágica, mística, né? O místico assustador ali do outro lado do caminho e as pessoas têm medo. Eu divido as, os peregrinos, né? As pessoas que fazem essa caminhada, tiro completamente o rótulo, o verniz religioso da palavra peregrino. Peregrino é uma pessoa em transformação, tá? Isso acontece a partir do momento que você bota duas botas no pé, uma mochila nas costas, um cajado na mão e outro adereço lá, a tal da concha, né? De vieira, e no pescoço, na mochila e sai andando. Isso é um estado de transformação. Você está ali caminhando e se transformando. E os motivos que levam para isso, eu acho que são vários. Ai, estamos chegando no território da psiquiatria. E eu diria Tudo é que. psiquiatria. Pois é. E eu diria que perdas, de várias maneiras, são o grande impulsionador das pessoas no caminho de Santiago. Vamos lá. Perda de parente, tá? Meu marido morreu, minha esposa morreu. Perda de emprego, perdi trabalho, perdi renda, perdi perspectiva. Perda de relacionamento, ruptura, né? Se separou, minha mulher me abandonou, meu marido me traiu. Muito, muito, É assim? muito. Perda de compromissos. Isso é lindo. Isso é lindo. Uma senhora francesa falou para mim assim, e eu falei para ela, e aí, você tá no caminho por quê? Eu perguntei. Ela falou assim, eu tô porque agora eu posso. Porque meus filhos estão grandes, meus netos estão grandes. Eu posso, eu não tenho que cuidar, sabe? E então é bem interessante assim, né? Como a Mônica está dizendo aí, o caminho tem efeitos diferentes para cada pessoa, ele tem causas diferentes. Uhum.
Então, são essas grandes causas que eu meio que mapeei lá. É, e tem a questão religiosa para poucos, tá? Eu senti, cara, eu diria que, sei lá, 5%, 10% das pessoas que eu conheci estavam muito atreladas a orar e tal, a ter compromisso com missa. Eu ia na missa porque eu achava o máximo, porque fazia parte de mim naquele momento, entendeu? Porque ia ali ouvir, assim, não que eu fosse deixar de tomar banho para ir na missa, mas, tipo, estamos chegando numa cidade, tem uma missa famosa, igreja linda, a catedral de não sei aonde, de Burgos, vamos lá, tem missa para o peregrino. Eu falei, pô, lógico que vamos, que É, legal. Então, esse estado de espírito, estado físico ali de você estar peregrino, com aquela roupa toda e com aquela coisa toda, te coloca de um. As pessoas gostam, você é bem-vindo. Teve um dia que eu tava sem roupa, eu tava com a minha melhor roupa, tipo, já sem mochila, sem nada, e o cara falou, o dono do bar me trouxe uma comida que eu pedi e me trouxe uma cerveja, falou assim, essa é para o peregrino. E eu não tava de peregrino, eu tava tipo assim, sabe? Tem a minha melhor roupa, sem nada de peregrino. ele achou que a Então, sua melhor roupa era roupa de peregrino. pois é, pois é. Ou tava escrito nessa minha grande testa que eu era um peregrino naquele momento, entendeu? E é muito legal isso, assim, essa coisa que vai indo, as pessoas são simpáticas. Eu tenho um terço, um rosário, assim, com o símbolo do Caminho de Santiago, e tal, aquela cruz de Santiago. Cara, que eu ganhei de uma senhorinha, eu tava tentando catar uns figos numa figueira na beira da estrada, a senhorinha olhou e falou assim: Não, meu filho, esse figo tá ruim, vem aqui que eu te dou. Ela me deu uma cumbuca com figo, e eu não era muito fã de figo, tava meio ali e tal, acho que eu tô com fome, vou beliscar alguma coisa. Ela me deu uns figos maravilhosos e me deu, tirou do bolso ali, sei lá, um negocinho, me deu para você. Eu falei, nossa, para mim. Aí eu pedi, então, eu falei, então você coloca em mim, por favor. Aí ela colocou o negócio e tá lá na minha casa, assim, sabe? É uma coisa muito querida. Ela falou assim, manda um abraço pro santo. E ela tava, sei lá, 600 quilômetros de lá, Uhum. entendeu? E é o máximo como isso movimenta a vida das pessoas ali, né? Tipo, tem a questão religiosa do caminho, tem esse conflito também comercial, né? Tipo, putz, o peregrino é um turista gastando, né? Então tem um interesse econômico também. O nosso colega de sono lúcido está dizendo também, depois de um tratamento, uma cura, que nem nos outros lugares levar um ex-voto, né? Levar um ex-voto. Eu sempre digo que toda viagem também é uma viagem interna, né? Então, acho que esse cara tem muito tempo para refazer a leitura da vida dele enquanto ele caminha, né? Ele está com ele fazendo uma introspecção que para ele vai ser uma coisa muito importante. Ele pode dizer que isso foi mágico, mas foi ele com ele, essa transformação, não é? É legal isso que você falou. É uma coisa de você com você, assim, né? Eu não gosto muito da palavra limite, porque eu acho ela limitante em si só. Mas essa coisa de se ver, de se perceber, é uma porrada na tua cara, né? É um grande espelho, né? É um grande espelho. E eu lembro que eu deixei a barba crescer e falei, vou de barba bem curtinha, vou deixar crescer e não vou. E fiz como um voto, assim, de vou evitar me olhar no espelho. Foi uma coisa que eu fiz no Quênia também, que eu fiquei um bom tempo sem me olhar no espelho. Quanto tempo E você levou, perdão, quanto tempo você levou para chegar em Santiago? 32 dias. Trinta e trinta e dois dois dias? dias, e eu dei uma. Eu tinha uma particularidade que eu estava fazendo uma matéria para o Estadão. E foi um projeto que eu consegui, enfim, fazer acontecer lá no jornal e tal. E a gente tinha um prazo para voltar e tal. Na verdade, a gente estava fazendo uma cobertura por redes sociais.
Então, tinha uma coisa de, acompanhe a chegada dos jornalistas no dia tal em Santiago, entendeu? Então, eu estava em função de uma data. E até por isso teve um dia lá que eu fiz uma coisa que é bem comum no Caminho de Santiago, que é fazer um pequeno trecho de ônibus. Ah, A e, Berta está dizendo que uma suíça contou para ela que o caminho de Santiago é uma psicoterapia de pobre. Mas deve ser de pobre europeu, né, Berta? Berta, eu acho que é interessante isso, porque é uma. Ai, bom, só para te falar, tá? O terceiro homem mais rico da Alemanha andou comigo durante 2 dias. É óbvio que eu não sabia que ele era o terceiro homem mais rico da Alemanha. Ele só era o Stefan. Stefan. Aí quando eu perguntei um dia o sobrenome dele para botar na matéria, ele ficou ofendidíssimo, coitado. Porque lá no Caminho de Santiago as pessoas não têm sobrenome. E ele adorava isso. Ele estava fazendo o caminho pela terceira vez, porque ele adorava, era um lugar onde ele era anônimo. E, entendeu? É um cara que não podia circular sem ser reconhecido na Alemanha. E então tem gente de todos os tipos lá. É uma viagem barata, né? Quer dizer, quando o euro não custava R$ 7. Mas, cara, é uma acomodação barata, né? Os albergues e tal. Tem limitação. Opa, opa! Ô, tivemos uma surpresa aqui. É. E casa com mais gente. E, cara, é uma acomodação barata, assim. Tipo, eu lembro que quando eu fui era, sei lá, a partir de 5 euros a noite, 6 euros num albergue municipal, sabe? Então, você multiplicar isso por, sei lá, você não vai conseguir todas as noites dormir por 6 euros. Não, não existe isso. Mas variando ali, aqui e ali, de 6 a 20, 25, num albergue privado, com quarto particular, talvez, duplo. Legal. Eu me lembro de um paciente meu que se preparou para fazer o caminho de Santiago. Ele estava me explicando que ele aprendeu até a estourar a bolha do pé, que tem todo um procedimento, não tem? Do que você vai Sim, ter que fazer, né? Então, eu fico sim. pensando, para que um cara vai fazer um turismo que dá bolha no pé, que o cara se acomoda mal, que o cara come mal? Deve ter alguma coisa aí diferente nesse sujeito, não é? Nesse sujeito e nesse destino, né? Nesse destino. Eu acho que é um processo diferente. É, bolhas são uma constante no começo. Nossa, se a Natália Ferreira estiver me acompanhando, ela é uma pessoa muito especial para mim, porque ela é a dona do albergue de Puente la Reina, que eu dormi, do albergue Estrela Guia, e foi a primeira pessoa que furou a minha primeira bolha e que me ensinou a fazer isso na minha terceira noite no Caminho de Santiago. E é uma pessoa ótima, que eu já fiz 2 lives com ela. E ela. Não é isso, acho que esse turismo esse turismo de potenciais danos físicos, ele é um É. turismo, ele é um turismo que te empurra um pouco além dessa zoninha de conforto, assim, né? Eu acho que o que você recebe em troca é gigantesco. E é só te fazer uma correção. Come-se muito bem no Caminho de Santiago. Tá. A Adriana já está me dando uma bronca, dizendo que o caminho de Santiago é maravilhoso. Bom, então vamos fazer uma pergunta que eu devia ter feito no começo. O que é turismo de aventura? Turismo de aventura, esporte radical, ecoturismo, é tudo misturado? Eu acho que não. Eu Ah, acho que não, eu acho que turismo de aventura é um rótulo marqueteiro aí que pegou. Ecoturismo é outra coisa, né? Porque você pode fazer um turismo. Eu acho que ir num parque da Disney e descer uma montanha russa a 150 por hora é turismo de aventura, sim. Porque, pelo amor de Deus, sabe? Por mais confortável que seja. Por mais eu, confortável. eu acho que é um turismo de maluco, mas tudo bem.
Não sei porque alguém gosta daquilo. Mas você acha que é turismo de aventura? Porque, na verdade, você tem uma adrenalina, mas você não corre nenhum risco, né? Pois é, mas você corre risco andando 25 quilômetros por dia, além de estourar uma bolha. Acho que você pode torcer o pé na fila do brinquedo da Disney também, entendeu? Então, mas eu pensaria em turismo de aventura o cara que vai subir o Himalaia, o cara que tem uma coisa onde ele tem um risco, um perigo, ou não? Eu estou pensando errado. Não, eu acho que isso aí já é expedição, né? Eu acho que já é uma coisa do esporte, do turismo esportivo, talvez, né? É, Mas assim, uma caminhada no Himalaia, que é diferente de uma escalada no Himalaia, tá? Que é igual uma caminhada na Serra da Mantiqueira, mas sei lá, duas vezes isso, que eu já tive privilégio de fazer. Cara, pode se. É aventura. Eu acho que tá aqui pensando bem que a aventura é a quantidade de problema que você pode ter para sair desse lugar se você tiver um problema lá, entendeu? sei. É o tamanho da encrenca que você se mete se algo der errado. Eu acho que a aventura, que o indicador de aventura talvez seja esse. Esse é o risco, né? E é o risco que muita gente, você tem personalidades, a gente estuda personalidades, né? Essa coisa da adrenalina, essa coisa do flow, do mergulhar em algo que você está tomado como um todo, é uma das coisas que faz muita gente se filiar a esse tipo de turismo, não é? Sim, sim, sim. Tem uma coisa maluca que nunca ficou muito bem enunciado, né? Porque todo mundo vende adrenalina e pouca gente vende a endorfina. Alguém aí escreveu sobre paraquedismo. Por exemplo, o paraquedas, quando você está na porta do avião, é a maior adrenalina da sua vida. Você fala, porra, vem o racional, você fala assim, por que eu tô na porta de um avião a 4.000 metros, um avião em perfeito funcionamento, e eu vou me atirar dele? E a tua adrenalina tá no talo. E eu não sei até que ponto a adrenalina tá ligada à razão, né? Que a razão impulsiona aquilo, a sensação que eu tenho. Mas a partir do segundo que você tira o seu pé do avião, a adrenalina zera, juro. E a endorfina vai para a lua. E ninguém fala da endorfina. Não. É que a adrenalina é o hormônio liberado durante o estresse. E Tá. o hormônio liberado durante o estresse dá uma inibida no lobo pré-frontal, quer dizer, a razão fica inibida nessa hora. A endorfina depois tem um papel de adição, tem um papel do cara ter tesão, ter prazer, começar a querer repetir isso. Acho que essa é a história, né? Mas vamos lá, olha, estão te perguntando algo que eu sei que você fez. É isso que eu gostaria de fazer. Ir para a Antártica. Ah, E aí? meu amor. É, não sou eu, né? É Antártida. Não, não, não. Você Não, tá foi? aqui. Eu acho que tem alguns lugares. Eu acho muito louco, né? Nesse instante, eu tô no interior do Rio Grande do Sul, no Pampa Gaúcho, um lugar maravilhoso, privilegiadíssimo. Dias incríveis, pôres do sol incríveis, e eu começo a prestar atenção no quanto, sei lá, os lugares transformam a gente, sabe? Acho que a quarentena empurrou a gente para perceber isso. Eu não sei se em que ponto da dimensão humana isso está enraizado, mas os lugares influenciam, os lugares são muito poderosos no nosso espírito, na nossa emoção. E é bárbaro esse lugar aqui. Que E a cidade estão mesma, te perguntando? Qual cidade? eu, perto de Uruguaiana, perto do Alegrete. Alegrete, sei. E a gente, na Antártida, você chega lá e você fala assim: que bom que existem lugares que não são a minha casa, que bom que existem coisas que me fazem, chacoalham e falam, cara, que eu preciso, né? Às vezes você esquece que você precisa.
sair do seu arroz com feijão. E a Antártica, para mim, foi esse ápice, assim. Eu acho que foi a minha grande viagem até agora, assim. É difícil comparar, né? Minha avó Carmen dizia que comparações são odiosas. Mas na Antártida eu fui muito feliz, especialmente num lugar chamado Geórgia do Sul. A ilha Geórgia do Sul, Hum. que é uma ilha oceânica, subantártica, incrível, com montanhas de 3.000 metros, 18 geleiras, se eu não me engano, e uma vida selvagem que, como diria o guia lá, faz Galápagos parecer uma fazendinha. Mas quem tem postos fixos na Antártida é o exército, é a marinha, não é? Sim, mas o turismo opera em navios de pequeno porte, de É. até 200 passageiros, e os militares ficam fixos em bases lá. É um continente sem dono, entre aspas. Você vê algumas bases à distância. A gente tentou contato para visitar uma base argentina, mas não, eh, não toparam. E foi até espantoso, porque a princípio eles dizem que eles topam. E a gente era o primeiro navio da temporada inteira, no fim de outubro. Que é bem agora, assim. Esse ano não vai ter, por causa da pandemia. É o lugar, é assim, é o lugar que se tiver um a bordo contaminado, pega todo mundo, porque você fica muito tempo fechado, né? O Roman, meu amigo lá da É, Eslováquia tá aqui. cientistas, né? É um lugar também de pesquisa, né? Exato, exato. O Roman é um cara muito interessante, porque eu conheci ele numa travessia de veleiro de Ushuaia para São Paulo. Ele era um dos marinheiros, ele era responsável pela comida, e depois ele foi fazer esse mesmo job num veleiro na Antártida. Então ele viveu uma Antártida não turística. Quer dizer, era um veleiro que operava turisticamente, mas assim, com 5, 7 passageiros a bordo, né? E não 80 igual eu. Mas o conforto é incomparável, né? E claro que comendo a comida dele era ótimo, mas assim, as opções de turismo na Antártica são opções caras e confortáveis e de altíssima responsabilidade, no sentido de se algo der ruim, você não morre, tá? Então, as pessoas são de um nível muito alto. É muito alto, é muito impressionante, é fascinante, assim, como o nível dos guias, o nível do chefe da expedição, o nível do comandante tudo é impressionante. Eles são muito bons, sabe? Você confia muito, muito, muito. É muito legal estar cercado de gente. Isso é uma coisa que, voltando lá para o nosso tema no começo, eu acho que é uma das grandes, um dos grandes efeitos colaterais do turismo não ser levado a sério no Brasil. Porque quando você está aqui no Brasil, você tem uma sensação de amadorismo muito grande. E Uhum. ainda é muito atrelado ao turismo, infelizmente, entendeu? E tanto que as pessoas que oferecem turismo de luxo no Brasil, cara, são muito poucas, são muito boas, são muito boas. O turismo de luxo no Brasil é muito bom, mas é muito caro, entendeu? E tipo, né, meus amigos que operam isso, enfim, sabem, eu falo isso direto. Gente, isso aqui é incrível, hotéis maravilhosos, serviços maravilhosos, guias maravilhosos, poucos e bons e caros, entendeu? Então, dá pena de só ter esse serviço bom, de muito alto nível, sabe, no Brasil. Uma das coisas que eu acho que dos aparelhos turísticos que mais vai sofrer, você acabou de falar, são os cruzeiros de navio, né? Cruzeiro de navio virou um covidário sob o mar, não é? Acho que cruzeiro de navio é algo que vai padecer durante muitos anos, não? Exato, exato. Eles vão inventar fórmulas, tá? Que eu tava falando com um primo meu, tio, que mora em Singapura. Ele falou que a galera lá em Singapura tá criando cruzeiros que
partem do porto e dão uma volta e voltam para o mesmo porto de Singapura. Inclusive, eles estão fazendo voos que saem do aeroporto de Singapura, dão uma volta em Singapura e voltam para Singapura. Só para as pessoas voarem. Então, eu acho que quem gosta de cruzeiro, gosta de cruzeiro, tá? Essa galera gosta. E é louco, assim. Eu tinha uma secretária no Estadão que era fascinante, a Denise. Ela ia para as férias dela, ela falava assim: esse ano eu vou para as Bahamas, esse ano eu vou para a República Dominicana. E você sabe, nem precisava perguntar, que era cruzeiro. Sempre foi cruzeiro. E eu amo esse navio que eu vou esse ano. E a pessoa vive em função daquilo, é mágico. E tem um mundão gigante que vive em função disso. E tem uma base de turistas norte-americanos que não abre mão de viajar de cruzeiro, entendeu? Óbvio, vai ter uma queda gigantesca, mas tem gente que vive disso, sabe, que ama cruzeiro, entendeu? Então, um abraço, Ricardo, que é um cara de cruzeiro também. Então, eu acho que cruzeiro é um segmento que vai se reinventar. Eu tenho curiosidade de saber como eles vão conseguir fazer, tá? Mas eu acho que eles vão se reinventar. Deve ser uma turma que deve estar fazendo um lobby forte por vacina, cara, na verdade. A Adriana Sabe vai tirar sarro de mim, né, hoje, mas eu adoro cruzeiro. Pode ser brega, mas Que eu legal! adoro cruzeiro. Gosto de cruzeiro. Fiz alguns cruzeiros fora do país, foi muito legal. Escuta, o que você foi fazer no Quênia? Então, eu tirei esse ano sabático e eu queria fazer trabalho voluntário. Era uma coisa era um desejo antigo e a princípio eu queria ir para a faixa de Gaza. Esse é turismo de aventura. Eu tentei muito. Eu passei um mês e meio debruçado na internet, que eu voltava do trabalho na Itália né, e deitava lá nos sites de ONGs de Israel e palestinas e não sei o quê. E tentava, faixa de Gaza, e não conseguia. Não consigo ir para Gaza, não consigo ir para Gaza. E não consegui. E o mais perto que eu cheguei de Gaza foi para uma cidade ali perto que chamava Sfat, se eu não me engano. E aí, mas era assim, era uma ONG picareta, era um esquema meio, puta, pague uma bala e fique aqui e tal. Aliás, esse é um problema que todo mundo encontra quando vai procurar trabalho voluntário na internet, porque até a página 15 do Google são só ONGs tipo, venha pagar e trabalhar aqui com a gente, é incrível e tal. Claro, tem custo, né, não precisa negar que tem custo. O Pedro Kenner foi para Tzfat, é isso, né, na fronteira ali. E aí mas esse custo, cara, tipo, ele, dependendo da ONG, da forma ali como você tá, ele é reduzido. E aí eu fui atrás de opções de trabalho voluntário com custo que se adequasse ao meu budget de mochileiro, né? E aí eu fui parar num banco, numa espécie de Facebook de ONGs. Você bota Facebook de voluntários ali, você bota teu perfil e apareceu um gurizão de uma ONG no interior do Quênia, falando assim, ó, é o seguinte, eu tenho uma ONG com meu pai, com a minha mãe. Meu pai era diretor de uma escola secundária, minha mãe é diretora de uma creche. E a gente aceita voluntários. O custo é de US$ 4 por dia para sua comida. E eu tenho uma casa para você ficar. E aí eu falei, oba, vamos nessa. E aí eu comprei essa passagem pro Quênia, meio inesperadamente, assim. E era uma forma de poupar dinheiro também. E assim me apaixonei, assim. E era um lugar surreal, né? Você fala, 500 quilômetros de Nairobi. 500 quilômetros no Brasil é o quê? 6, 7 horas, né? Eu estava a 18 horas de Nairobi. E foi do caralho. Tipo, um lugar incrível, mágico, né? Problema, e sem água, sem luz. Teve uma coisa maluca Mas que você, foi. aproveitando, você achou um tesão isso, né? Sem água, sem luz, sem tomar banho, tudo isso? Achou um Não, tomando tesão. banho.
Não, com Tô tesão. vendo. Pelo amor de Na beira, Deus. na beira do Lago Vitória, que é o maior lago da África, a gente ia lá. Jacaré. Isso é uma das tarefas na fronteira com o Uganda. E uma das tarefas que eu tinha era botar os galões de água nos burros e descer uma pirambeira lá até para ir buscar água. E não, cara, eu fazia uma bacia, um baldinho de água de 12 litros render um banho e meio, cara. Tipo, no começo eu falava assim, não vai durar. Não sei o quê. No final sobrava mais de meio balde, assim, só pra dar aquele chuaço. Sei, 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 sei. Você Ah, aprende, é mágico. você sabe que eu fui ver umas coisas, tem vários estudos americanos tentando discutir qual é a personalidade, qual é o perfil do turista de aventura. Então, tem um estudo interessante que ele fala que o turista de aventura é o cara que é homem, jovem até meia idade, educação, nível educacional alto, que tem grana e que, em geral, não tem filhos ou tem poucos filhos. Isso cabe no seu perfil? Inclusive tendo Total, muita né? grana, é isso? É? Total, total. Branco, hétero, normativo, rico, sem filhos. É muito isso, é perfil, né? É total, esse padrãozão que eu me encaixo. Cara, e você sabe uma coisa muito louca, tá? Que eu queria dividir? Eu passei, lá no Quênia, eu passei 3 semanas sem ver outro branco. O quê? E Sem ver um branco, um um homem outro branco. homem branco. Tá. E quando eu vi, eu tomei um puta susto. E um puta susto. Porque foi numa hora inesperada, no meio do dia. Cheguei lá na minha casa e tinha um branco, branquelo tatuado, com piercing na cara, no sofá. Assim, foi uma coisa bem assustadora, né? Não era uma figura harmônica ali, né? Porque você tá diante de um monte de gente de cara lisa, sem barba, né? Tem um shape humano com o qual você está lidando durante semanas e que é muito padrão. E foi um puta susto, cara. Na hora que eu reconheci ele, que eu vi esse cara, e foi, acho que foi meio que uma hora que eu acordei, assim, pra diferença de cor, sabe? Sério mesmo, assim, eu tinha não esquecido ou superado, mas assim, acho que tinha entrado numa área cinzenta, sabe? Ali de irrelevância. Era uma coisa irrelevante a minha cor ali, sabe? Eu já tinha conquistado um status, um respeito, um trânsito que me colocavam de um jeito muito muito aceito, sabe? Então a questão da cor não pesava e foi muito maluco ver cor e ver essa questão aflorar ali no meio do momento em que eu estava lá, sabe? O Sérgio já está fazendo confissões de alcova. Ele está dizendo, me lembrou que eu me deparei com uma barriga feminina depois de um mês na Arábia Saudita. Isso é confissão de alcova, né? Isso não é turismo, Sérgio. Escuta, qual foi a sua maior decepção? Você falou, esse lugar vai ser um tesão, a minha adrenalina vai cair bomba, vai ter palestino bombardeando, você chegou lá, era calmo, não tinha nada a ver. Qual foi a sua maior decepção? Puta, que pergunta louca, cara. Psiquiatra, pô. Pô, mas é louco, né? Eu não esperava essa pergunta é boa. Uma decepção, decepção. Algum lugar que foi calminho demais, só tinha um museuzinho básico, não tinha bomba, não tinha Cara, explosão. tá. Genebra é foda. Ah, Genebra é foda. É o tédio, é isso? Puta, aquela coisa melancólica. 7 da noite tá tudo fechado, né? Tipo, meu, Genebra é foda. Genebra é foda. E a vida noturna que você tinha no Quênia, para falar que Nem... Genebra é foda, tá tudo fechado. Que balada que você ia no Quênia para falar que Genebra. Nossa, cara, não. Genebra,
no Quênia, a vida noturna era ir jantar com a turma e com a família, que era incrível, e conversar. Tive altos papos, era sensacional, assim. Mas Genebra era melancólico, assim, sei lá. Aquela coisa que, de dia se tá sol, tá tudo bem ali, mas é meio besta, né? A Priscila concordando aí, Genebra é muito chato. A Priscila é uma pessoa que eu conheci em viagem, por exemplo, é muito legal, a gente é amigo até hoje, a gente se conheceu numa viagem em 2012 ou 13 para os Lençóis Maranhenses. Eu encontrei ela no meio de uma duna nos Lençóis Maranhenses, a gente é amigo até hoje, sabe? E também tem isso, né? As viagens são polos, eu acho que são contextos propícios para encontros, cara. Definitivamente, sim. Eu acho que é um campo muito rico, né? Assim, né? É um campo fértil, né? Para os seres humanos se abrirem, talvez, se encontrarem, né? Estarem dispostos, eu acho legal. Eu acho que um turismo desse tipo tem alguma coisa de personalidade que os une depois disso, né? Tem uns caras estudando personalidade de quem faz turismo de aventura, eles falam que tem uma característica chamada novelty seeking. É o cara que precisa da novidade, é o cara que precisa de uma adrenalina nisso. Você não vai para um lugar basicão, né? Não, não é o seu destino favorito, é? Cara, eu acho que menos e menos. Mas assim, eu acho que mais do que básico ou não básico, tá? Que a quantidade de tempo que esse lugar vai me oferecer ao ar livre, para mim é o fator Ao determinante. ar livre. Eu acho que isso se confunde muito com essa ideia de aventura, entendeu? Porque hoje em dia, cara, qualquer lugar, tipo, que o cara tenha um espaço ao ar livre, não sei o quê, ele sabe que se ele botar uma tirolesa ali, por menor que seja, ele cria um ativo, entendeu? E é super precioso. Olha, Kátia, a gente Aí, se você conheceu na. conheceu na Toscana. Olha, esse negócio de viajar para esses lugares parece bom, né? Você É só bom. encontra gente simpática, olha aí. A Kátia, não, a Kátia, a gente se encontrou nessa viagem mágica aí da Toscana você tem, mas é isso, de novo, a Toscana, cara. Por que é fascinante? Porque você passa muito mais tempo ao ar livre do que fechado no museu. O museu é legal pra caralho. Eu gosto de museu, mas assim, a formulinha, museu, catedral, praça, é, é, restaurante estrelado do guia, ela cansa. Infelizmente, durante muito tempo, foi isso que o brasileiro foi buscar na Europa, foi buscar nas outras cidades e tal. Então, eu acho que isso levou um pouco essa busca por coisas ao ar livre, por caminhadas, é, trilhas, mergulhos, e afins. Então, eu acho que é muito mais atrelado a estar ao ar livre do que o que você vai fazer ao ar livre, sabe? Você está encostando no ecoturismo, né? Sim, sim, que tem atividades de aventura e de não aventura, né? Tipo, acho que é, aventura ou não aventura depende se você está no safari no Jeep ou a pé. Você acha que é isso? A fronteira, talvez. Bom, safari no Jeep para mim é aventura também, não é? Para mim, qualquer coisa, até roda gigante da Disney é aventura. Né? Eu não É. gosto, não me dá tesão, isso não me dá tesão. Eu quero estudar você. Você deve ter um lobo pré-frontal interessante para estudar com essa sua gana assim de emoção. Eu acho muito legal. Escuta, se dinheiro não fosse um empecilho, eu sei que para você dinheiro nunca é um empecilho, mas se dinheiro não fosse um empecilho, para onde você viajaria agora? Quantas pessoas tem vendo? 63. Não, e Gente, depois, olha, 1.000 e poucas pessoas assistem os vídeos. puta, não, é difícil manter segredo, hein? Tá aqui. Aí é sacanagem, cara. Sua mulher vai ver isso aí, hein? É, tá aqui. Eu acho que eu viajaria
Ah, olha que engraçado, tem duas partes de mim. Eu acho que metade de mim viajaria para o Japão, que é um lugar que eu morro de vontade de conhecer. Não tem nada disso de aventura, né? Não. Ah, eu morro de vontade de esquiar no Japão, para ser sincero com você. Eu acho que eu iria no inverno, no fim do inverno para o Japão. E, e tem um lugar na Indonésia chamado que é Hã? uma ilhazinha, que é uma ilhazinha maravilhosa. Tá te sacaneando para Dubai. Isso é sacanagem, né? Não, Dubai eu não tenho a menor vontade, cara. Engraçado, eu fiz uma escala de algumas horas em Dubai, os caras botaram a gente para desembarcar na pista, sem sacanagem. Era 3 da manhã e estava 39 graus na pista em Dubai. Mas vai lá, fala dessa ilha que eu não entendi o nome na Indonésia. Pois é, é... Vai me fugir o nome agora. É uma ilhota, Não, você sabe que me fugiu o nome mesmo, cara. Eu falo dela pra minha namorada o tempo todo e me fugiu o nome. Mas Tá bom, é uma é. ilhota na Indonésia. Ah, Qual lembrei, é a lembrei, região de lembrei. lá? Vou falar. Vai, vou contar o segredo. Se chama Raja Ampat. Raja Ampat é um arquipélago lá na Indonésia. É um arquipélago que recebe 18, 20 mil pessoas por ano, mergulhadores, essencialmente, e talvez seja o fundo de mar mais bonito de que se tem notícia hoje. E é isso que eu iria fazer, se eu tivesse toda a grana do mundo. É, quer dizer, ilhas gregas nem pensar, né? Ah, já zerei. Já zerou? Ai, meu pai. Não, vai, que presunçoso, né? É, pentelho. Você acha que Pentelho, Japão não. é o quê? Qual é a aventura que você vai ter no Japão? Comunicação. Ah, sim. Você A anda no comunicação. metrô em Tóquio, aquilo é ótimo para japonês, Eu acho né? fascinante. Eu acho fascinante me fuder com comunicação, tá? Aqui, porque eu tenho o privilégio de falar Esta 5 línguas. live tem um alto índice de palavrão por sua causa. Eu acho maravilhoso me lascar com comunicação, porque tipo, tenho a sorte de língua ser uma coisa fácil na minha família, né? Acho que tem facilidade genética e eu tive privilégio, obviamente, de aprender e de falar 5 línguas, 4, 5 línguas cara, nunca foi um problema para mim me comunicar. E quando você chega num lugar tipo Montenegro, fala assim, inglês, no, é, aí, aí tipo, francês, no, espanhol, no, português, no, italiano, no, acabou. E aí a pessoa responde assim, ruski? Aí Aí você você fala, fala Yaniet Gavarin Poruski. exatamente. Você não foi à Bósnia no meio da guerra, né? Isso, esse tesão você não teve, né? Não, mas eu fui pro Kosovo depois da guerra, né? E na Bósnia eu tive problema de visto. É, na Bósnia, é. Eu fiquei no consulado da Bósnia em Roma um dia inteiro atrás do visto, numa fila. Nossa, que dava dó, assim. Fila, tipo, tinha 2 funcionários numa salinha, numa salinha não, numa garagem. Esse era o consulado da Bósnia em Roma e cheio, assim, tipo, umas 30, 40 pessoas, tipo, mendigos, precisando de alguma ajuda ali, pedindo ajuda, pedindo dinheiro pros caras, os caras putos, e, tipo, eu fui destratado pelo cara do consulado, e aí eu falei, ah, meu, não vai dar, e desisti. E o consulado da Albânia queria reter meu passaporte por uma semana para emitir o visto, aí eu falei, não topo. E Isso, isso é muito legal no ser humano. Eu fiquei tirando sarro de você, mas eu imagino que a hora que você mergulha nessa ilha da Indonésia, você entra naquele negócio de flow.
Quer dizer, você está inteiramente mergulhado, você perde o sentido do tempo. Aquilo é uma vivência absolutamente total, né? Aí eu fico pensando, eu quando entro numa leitura, eu entro nesse negócio de flow, eu me perco, esqueço a hora, esqueço de mim, esqueço de todo mundo que está à nossa volta. Então, coisas tão díspares podem fazer a gente ter um prazer tão parecido, não é? Pois é, eu persigo esse tal de flow, mas é muito difícil, assim, eu acho fascinante entrar nesse estado de imersão em que você está ali só fazendo isso. Para mim, o flow, ele dura instantes. Hum, Num mergulho eu consigo estar lá presente em vários instantes fragmentados. Em geral, é uma atividade, acho que de uns 50 minutos que dura um mergulho, 45 minutos que dura um mergulho, eu diria que é um flow duradouro aí de uns 30 e tantos. Mas assim, você tá ali batendo uma perninha, pensa, hum. pô, acho que fulano ia gostar de ver isso aqui, né? Às vezes a cabeça pode ir longe também. Pode, ai, será que eu paguei aquela conta, né? Isso não E é flow. Hum. isso não é flow, mas assim, eu tenho uma coisa da meditação, eu medito faz uns 4 anos e pouco. E hoje na meditação a gente estava falando disso, né? Enfim, o aplicativo, né, que eu medito, que aliás eu faço merchan com o maior prazer, o É, Headspace, e ele falava disso, assim, a partir do momento que você toma consciência de que você se distraiu, você já voltou, né? Você já está presente, né? Tipo, opa, me distraí, voltei, por isso que entendeu? é um estado que não pode ter uma reflexão sobre o estado. Você tem que mergulhar todo, né? A gente passou da hora. Eu vou perguntar para você assim. A gente podia voltar a conversar aqui muitas vezes, né? Eu vou perguntar para você de um lugar que você amou, que você ainda não falou, e de sacanagem eu vou perguntar para você se passagem para as Ilhas Malvinas ou para Falklands, assim, durante a guerra, você não teve vontade, né, de ir? Tá, que é engraçado. Eu vou começar a responder pelas Ilhas Malvinas. Eu pisei nas Ilhas Malvinas depois da guerra, né? Nessa viagem na Antártica, pingou lá nas Malvinas. Passei 2 dias lá. É um sonho, é um puta do lugar. Mas é que assim, depois que você pisa na Geórgia do Sul, dá dó. Eu tenho uma coisa que é um sacrilégio que eu falo, que o Ushuaia parece Osasco depois que você volta da Antártida, né? Da Bonito Geórgia do isso. Sul. Bonito isso. E desculpa os osasquenses da live. Tá certo. Mas assim, eu morro de medo de conflito, de arma. Eu morro de medo de arma. Mas eu acho que eu ainda tenho curiosidade como um admirador e um investigador dos humanos, né? Porque eu acho que com jornalismo é isso que eu faço. Eu gosto de gente, eu sempre gostei. Acho que assim como você, eu tenho curiosidade de ver humanos em guerra. É muito assustador que lá no Quênia, quando eu cheguei, fazia menos de um ano que eles tiveram uma baita guerra tribal. E lá onde eu tava mesmo, a galera se matou com arco e flecha, assim, a rodo. E lança. Lança e arco e flecha. Não Um é porque lugar que eu. você está fazendo uma live com um psiquiatra que você pode dizer para mim que você quer estar curioso para entrar no meio de uma guerra, para ver como é que as pessoas se matam. É isso mesmo? Não, eu queria. Não para ver como elas se matam, mas para ver como elas. Como elas raciocinam, sabe? Como elas se relacionam. Eu acho. Tem um cidadão chamado Gabriel Chaim, que tá lá no Oriente Médio há uns 10 anos, 9 anos. Ele é documentarista, produz muita coisa para Globo News. O Instagram dele é assustador e sensacional. Eu acho que ele já tá meio lelé mesmo, da Cuca. Esse é um baita cara pra você fazer uma live. Quem? É, Gabriel Chaim, com M. Ah, Esse cara, meu, esse, esse cara mas é viu, ele que assim, está meio lelé? É por isso que você acha que eu tenho que entrevistá-lo? é, Tá. e esse cara
Então, mas de alguma maneira eu falo, puta, eu queria passar um mês com esse cara, sabe? Mas eu morro de medo também. Eu morro de Mas peraí, medo. esse cara cobre guerras? Cobre Isso, conflito? exato. Ah, Jornalista de guerra, um fotógrafo e cinegrafista de guerra. Hoje, né? Hoje tá lá com o exército combatendo o Estado Islâmico, né? Exército curdo combatendo o Estado Islâmico no Kurdistão. certo. Bicho, é assustador, tá? Que é assustador. Então, e é E ele deve fascinante. achar isso um tesão. Eu acho que ele já achou um tesão. Hoje ele é viciado nisso. Isso, É o que isso. eu, Acho que tem essa coisa da adição por aventura, né? Uma coisa que a gente não teve tempo de falar hoje, mas cada vez mais, assim como droga, se fala de dependência comportamental. Então, tem gente que é viciada em adrenalina, em lugares que dão esse tipo de coisa. Mas qual o último lugar que você quer falar? Vai, que você fala muito, quero que você fale mais uma vez. ah, Petra, Hã? Jordânia. Na Petra na Jordânia. Jordânia. Eu acho que Petra, eu acho que Petra foi assim a surpresa das surpresas. Assim, eu esperava muito pouco e fiquei bobo, bobo, bobo. Acho que acho que foi o lugar que eu falei assim, meu, sei lá, eu voltei de lá e falar assim, que Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro é que eu sempre fui apaixonado. Rio de Janeiro sei lá, é nada Rio de perto de Janeiro Petra. não é turismo de aventura, né? Depende do tiroteio que você tá, hein? Linha amarela às 3 da manhã, configura a aventura. Petra é o máximo. Petra é o máximo. E você entender que aquilo era uma cidade, que aquilo funcionava né, há centenas de anos e os sistemas de irrigação. Assim, eu acho muito louco, tá, que o quanto você precisa ter de humildade assim, não é humildade, é só de saber, de ter em mente que tudo que você sabe a respeito de um destino é muito pouco perto do que você descobre quando você bota os pés lá. Entendeu? Tudo, 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 tudo. Você pode ler e reler tudo. Você não vai ter noção, assim. O Caminho de Santiago, Antártida, é isso, é Petra. E agora, vindo para cá, um lugar chamado Buraco do Padre, perto de Ponta Grossa. Eu falei, mano, o que é isso? A cachoeirinha, não sei o quê. Tá, que é tipo uma maravilha na terra esse lugar. Dentro de uma fazenda, é um buraco de pedra com uma cachoeira no meio e com andorinhas fazendo o ninho nessa parede de 30 metros de altura. E a luz entra e você faz uma visita à noite com estrela cadente no céu. Bicho, entendeu? Sabe? Você não, e na foto um lugarzinho bonito, né? Uma cachoeira. E você chega lá e você fica, que é isso, cara? Que é isso? Como que eu nunca ouvi falar disso, sabe? Sem Então, segundas intenções, chama o buraco do padre, é isso? que às Tá vezes certo. eu me pego, eu falo pra Helena que é o cu do padre. Ah, lá no cu do padre, lembra aquele dia do cu do padre? Bacana, bacana essa live Eu hoje. esqueço. Essa live hoje vai ser censurada. Bom, olha, foi um prazer te rever. Nós estivemos juntos aqui na minha casa quando a gente botou o Paulo Panayotis, mais conhecido como Panayotis Kurkuropoulos, para fora do Brasil, não é? A gente fez um Foi. jantar para garantir que ele ia embora do Brasil e não voltava. Ele está lá na Grécia, né? Foi o Bota Fora, do Paulo e da Adriana. Isso Agora, mesmo, quando eles voltarem, a gente vai fazer o Bota Dentro. tá certo. Vamos fazer uma outra live para você falar das bombas que caíram em cima de você no seu próximo destino. Com o Cara, maior prazer, obrigado, hein? tá? Com o maior prazer, tá? Que adorei. Brigadão, viu? Adorei, Valeu, obrigado. um abraço Beijo, para todo tchau. mundo. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.